Quando nós pensamos em pré-história, nos lembramos de um período misterioso e desconhecido da humanidade. Mas você sabe como os primeiros humanos que surgiram na face da Terra exploraram o mundo em que viviam, conseguindo o alimento e a sua própria sobrevivência. Como estudamos a pré-história e quais as características de cada período? Esse será o assunto do nosso vídeo de hoje. Eu sou o professor Bruno Tulux e quero te ajudar a compreender este importante período da história da humanidade. Se você quer entender tudo isso, fique comigo até o final desse vídeo. Eu tenho certeza que você irá aprender muito com o que eu tenho para te dizer. Desde o surgimento do primeiro humano, e é importante lembrar que não falamos apenas do Homo sapiens, mas de outras espécies de hominídeos. Até cerca de 4.000 anos antes de Cristo, a partir de um referencial eurocêntrico, as sociedades humanas basicamente exploravam os recursos ambientais em busca de sua sobrevivência. Mas para que possamos compreender melhor este longo período da história da humanidade, didaticamente, utilizamos uma subdivisão da pré-história: período paleolítico, mesolítico e neolítico. E cada um desses períodos guarda características particulares. No paleolítico, por exemplo, a sobrevivência dos grupos humanos era fundamentada exclusivamente na caça e na coleta de vegetais, que utilizavam ferramentas muito primitivas para garantir a sua sobrevivência. Já no Mesolítico, há um avanço significativo, já que os grupos humanos passaram a explorar novos ambientes, estendendo as suas atividades para rios, lagos e mares, o que lhes conferia uma possibilidade mais ampla de garantir a sua sobrevivência. Já no Neolítico, essas sociedades passaram a ser pastoris e agricultoras, desenvolvendo técnicas avançadas para o cultivo de vegetais e a criação de animais, além de contarem com ferramentas muito mais desenvolvidas, o que nos mostra um aprimoramento tecnológico que caminhou junto com o próprio desenvolvimento da humanidade. Durante a pré-história também foram desenvolvidas as primeiras formas de arte e arquitetura, e foi nesse período que passaram a surgir os grupamentos humanos mais complexos e organizados. O período paleolítico, formado a partir da junção das palavras paleo, que quer dizer antigo, e lítico, que é a referência para a rocha, é conhecido como o período da Idade da Pedra Lascada. Essa é a fase mais antiga da pré-história. Durante esse período, os humanos viviam como caçadores-coletores, predadores do ambiente, utilizando ferramentas rudimentares feitas de pedra, de ossos de animais, de chifres de animais e também de fibras vegetais. Nesse período, os grupos humanos eram nômades e viviam desde florestas densas até planícies abertas, caçando animais selvagens com armas feitas à mão e também coletando frutos, folhas e raízes para complementar a sua dieta. O Paleolítico começou há cerca de 2,5 milhões de anos atrás, com o surgimento dos primeiros hominídeos, e terminou há cerca de 10.000 anos antes de Cristo. Durante todo esse tempo, os humanos evoluíram, desenvolveram habilidades para caçar com armas e se adaptaram aos mais diversos ambientes, inclusive aprendendo a construir abrigos para se proteger. Foi nessa época também que os humanos aprenderam a dominar e produzir o fogo, alavancando ainda mais o seu horizonte tecnológico para produzir ferramentas e processar alimentos. Durante o Paleolítico, os seres humanos manifestaram as primeiras impressões artísticas conhecidas, como as pinturas rupestres encontradas em paredes de abrigos rochosos e cavernas. Essas pinturas representam animais, cenas de caças, sistemas de crenças e cenas cotidianas que nos dão uma ideia, uma sugestão de como era a vida cotidiana desses primeiros seres humanos. Antes de dar sequência ao conteúdo, quero pedir para você que chegou até aqui, se está gostando, deixar a sua impressão
com um like, um comentário, compartilhando esse vídeo para alguém que também pode gostar desse assunto. E se esse é o primeiro vídeo que você assiste aqui no canal, não deixe de se inscrever. Afinal de contas, todas as semanas eu disponibilizo um conteúdo sobre história que eu tenho certeza que vai fazer com que você aprenda cada vez mais sobre essa disciplina e aprimore a sua base de conhecimentos sobre as humanidades. Então é isso aí, recado dado, vamos voltar para o vídeo. O Mesolítico é um período de transição entre o Paleolítico e o Neolítico, uma fase intermediária que vai de cerca de 10 mil anos antes de Cristo até aproximadamente 8 mil anos antes de Cristo. Durante esse período, as sociedades humanas deixaram de ser apenas caçadoras-coletoras para se tornarem caçadores, coletores e pescadores, explorando tanto a terra quanto ambientes aquáticos como mares, rios e lagos. Nessa fase, o que se percebe é uma transição da vida totalmente nômade para uma vida que começava a ser mais sedentarizada, onde as sociedades humanas passaram a construir abrigos permanentes e a desenvolver as primeiras técnicas de agricultura, bem como de criação e domesticação de animais. Além disso, nesse período, os humanos aprenderam a produzir cerâmica, a tecer roupas e confeccionar as primeiras ferramentas de metal, o que deu início ao desenvolvimento da técnica da metalurgia. No Mesolítico também se percebe significativos avanços na arte e na arquitetura, através da análise dos sítios arqueológicos encontrados referentes a este período, que apresentam evidências da transformação do hábito e do cotidiano dessas sociedades pretéritas. Lembrando que a partir deste momento falamos exclusivamente do Homo sapiens. O período Neolítico, também chamado de Idade da Pedra Polida, devido à tecnologia aplicada na produção de ferramentas de pedra, bem como na utilização dessas ferramentas muito mais voltadas para a agricultura, é a fase final do que nós chamamos de pré-história e vai aproximadamente de 8 mil anos antes de Cristo até 4 mil anos antes de Cristo. Durante este período, as sociedades humanas passaram a ser exclusivamente sedentárias, agrícolas e pastoris, desenvolvendo técnicas cada vez mais avançadas na criação de animais e no cultivo de vegetais. E a sedentarização ou a fixação desses grupamentos humanos em determinados territórios exigia que os humanos se tornassem produtores do seu próprio alimento, plantando as primeiras sementes e cuidando das plantações, criando rebanhos e dando origem às primeiras vilas e cidades. E a esse fenômeno transformador da sociedade damos o nome de Revolução Agrícola ou Revolução Neolítica. O Neolítico foi marcado então por uma mudança significativa e uma transformação na vida das sociedades humanas, que passaram a viver em grupos cada vez maiores e mais estáveis, com um significativo aumento da população, bem como a divisão e a organização do trabalho entre todos os componentes deste grupo. Além disso, nesse período, os grupos humanos também passaram a desenvolver técnicas cada vez mais avançadas, tanto na produção de cerâmica quanto na produção de ferramentas de metal, a chamada metalurgia. E nesse período também foram construídos os primeiros monumentos e templos, dando os primeiros passos para constituir o que nós hoje chamamos de religião, marcados por avanços na arte, na arquitetura, como as pinturas, esculturas e cerâmicas decorativas. No Neolítico fica evidente o pleno desenvolvimento de uma cultura e de um rigor estético, marcado pela sofisticação da arte e da arquitetura. A pré-história foi um período extremamente rico, complexo e de fundamental importância para o desenvolvimento da história da humanidade. Foi um tempo de descobertas marcantes, desenvolvimento tecnológico e formação das bases para que um novo passo fosse dado a partir da organização desses grupos em sociedades
cada vez mais complexas. Na pré-história, os humanos descobriram novas formas de sobrevivência, como a agricultura e a criação de animais, e se desenvolveram em comunidades cada vez maiores e mais estáveis. Mas ainda há muito a ser descoberto sobre a trajetória dos seres humanos durante a pré-história. E se você quiser saber mais sobre um dos maiores enigmas associados à arqueologia e ao estudo da pré-história desenvolvido no século XX, vou deixar como sugestão um vídeo onde eu falo sobre o mistério das tabuletas de argila de Glosel, na França. Um conteúdo instigante e misterioso que eu tenho certeza que você irá gostar. Então, um muito obrigado a você que ficou até aqui e nos encontraremos na próxima semana em um novo vídeo sobre história. Valeu, pessoal, até lá e tchau, tchau!